Olha, eu vou te contar uma coisa que dói só de pensar. Enquanto você está aí segurando pessoas, situações e comportamentos que te drenam, que te sugam a energia, que te fazem sentir pequena e invisível, a vida está passando. E sabe o que é pior? Enquanto você se agarra ao que te machuca, outras mulheres estão vivendo a plenitude que deveria ser sua. Elas estão sendo desejadas, respeitadas, valorizadas. E você? Você está presa numa armadilha silenciosa que você mesma construiu, sem perceber que a chave para sair sempre esteve nas suas mãos. Mas calma, porque o que eu vou te revelar hoje pode mudar tudo isso, se você tiver a coragem de me ouvir até o final. Sabe aquela sensação de estar vivendo no automático? Você acorda, faz café, cuida da casa, vai trabalhar, volta, faz jantar, assiste televisão, dorme e recomeça tudo de novo no dia seguinte. E no meio disso tudo, você mantém relacionamentos que não te alimentam mais, você tolera comportamentos que te diminuem, você carrega culpas que nem são suas, você se prende a memórias que só te fazem sofrer. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras nas costas, e a cada dia você adiciona mais uma pedrinha, mais uma, até que você nem consegue mais andar direito. Você se acostumou com o peso. Você normalizou a dor. Você aprendeu a sorrir mesmo quando por dentro está se despedaçando. E o mais triste de tudo isso, você acha que é assim que tem que ser. Você acha que essa é a sua realidade e que não há nada que possa fazer para mudar. Eu atendo mulheres há mais de 25 anos no meu consultório. Mulheres incríveis, inteligentes, batalhadoras que criaram filhos sozinhas, que construíram carreiras brilhantes, que superaram perdas devastadoras. Mulheres como você. E sabe qual é a queixa mais comum que eu escuto? Doutora Ana Beatriz, eu me sinto vazia. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada. Eu não sei mais quem eu sou. E quando eu começo a investigar, sabe o que eu descubro? Que essas mulheres estão vivendo vidas que não são delas. Elas estão vivendo para agradar os outros, para cumprir expectativas alheias, para manter aparências, para não decepcionar ninguém, menos elas mesmas. Elas se perderam no caminho e agora estão pagando um preço altíssimo por isso. Então, hoje eu vou te falar sobre 8 coisas que você precisa eliminar da sua vida, mas não é qualquer eliminação. Não, é uma eliminação silenciosa, estratégica, poderosa, sem dar satisfação, sem pedir permissão, sem avisar ninguém, porque a verdade é esta: você não deve explicações sobre as escolhas que faz para proteger a sua paz mental e o seu bem-estar emocional. E se você acha que isso é egoísmo, deixa eu te contar um segredo. Cuidar de você mesma é o ato mais generoso que você pode fazer, porque só uma mulher inteira consegue se relacionar de forma saudável com o mundo. Mas antes de eu te revelar quais são essas 8 coisas, eu preciso que você entenda algo muito importante. Se você não fizer isso, se você não tomar essa atitude agora, você vai continuar nessa roda viva de insatisfação e vazio. E sabe o que acontece com mulheres que ficam presas nesse ciclo? Elas se tornam invisíveis. Elas perdem o brilho nos olhos. Elas deixam de ser desejadas, não porque ficaram mais velhas, não porque engordaram alguns quilos, mas porque perderam a conexão com a própria essência. E quando uma mulher perde essa conexão, ela se torna apagada, sem graça, sem vida. E aí vem o pior. Os homens percebem isso. Eles sentem e eles se afastam, não necessariamente de forma física, mas emocionalmente. E quando você menos espera, aquele homem que era seu, que você achava que estava seguro ao seu lado, ele olha para outra mulher, uma mulher que tem brilho, uma mulher que tem energia, uma mulher que está viva. E não é porque ela é mais jovem ou mais bonita, é porque ela está inteira. Ela não está carregando uma mochila
cheia de pedras. Ela se libertou. E você continuou presa. E olha, eu não estou falando isso para te assustar à toa, não. Eu estou falando porque eu vejo isso acontecer todos os dias. Mulheres maravilhosas que perdem seus relacionamentos não porque fizeram algo errado, mas porque deixaram de fazer algo certo, cuidar de si mesmas. Elas se anularam tanto, se doaram tanto, se sacrificaram tanto, que simplesmente desapareceram. E quando elas finalmente acordam e percebem o que aconteceu, muitas vezes já é tarde demais, o marido já está com outra, os filhos já saíram de casa, as amigas já se afastaram e elas ficam sozinhas, olhando para o espelho e perguntando: onde foi que eu me perdi? Quando foi que eu deixei de ser eu? Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que você pode estar pensando, mas doutor, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho tantas responsabilidades, tantas pessoas dependendo de mim. E é exatamente aí que está o problema. Você colocou todo mundo na frente. O marido, os filhos, os pais, o trabalho, a casa, todo mundo menos você. E agora você está pagando o preço. Você está exalta, frustrada, ressentida. E o pior de tudo, você está sozinha, mesmo cercada de gente, porque ninguém te vê de verdade. Ninguém te valoriza de verdade. Porque você mesma não se vê. Você mesma não se valoriza. Mas calma, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você reverter essa situação, ainda dá tempo de você recuperar o seu brilho, a sua energia, a sua essência. Ainda dá tempo de você se tornar novamente aquela mulher desejada, respeitada, valorizada. Mas para isso, você precisa fazer algo que talvez nunca tenha feito antes. Você precisa ser egoísta. Sim, você ouviu direito. Egoísta, mas não no sentido ruim da palavra, não. Egoísta, no sentido de colocar você mesmo em primeiro lugar, de proteger a sua energia, de preservar a sua paz, de eliminar da sua vida tudo aquilo que te drena, que te diminui, que te faz mal. E é sobre isso que eu vou falar agora. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando desse conteúdo, se você está sentindo que isso está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Porque eu posto vídeos novos toda semana com conteúdos que vão te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesma. E deixa um comentário aqui embaixo me contando: qual dessas 8 coisas que eu vou falar você mais precisa eliminar da sua vida? Eu leio todos os comentários e adoro saber da sua história. Porque quanto mais você se envolve, quanto mais você participa, mais você se compromete com a sua própria transformação. E é isso que eu quero para você. Transformação real, não apenas inspiração passageira. Agora, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio é a necessidade de agradar todo mundo. Olha, eu sei que você foi criada para ser boazinha, para ser educada, para nunca contrariar ninguém. Eu também fui. Todas nós fomos. Mas sabe qual é o problema disso? Quando você vive para agradar os outros, você deixa de agradar a si mesma. Você se torna refém das expectativas alheias. Você não consegue dizer não. Você aceita coisas que não quer aceitar. Você faz coisas que não quer fazer. Tudo para não decepcionar ninguém, menos você mesma. E no final das contas, você está decepcionada, frustrada, esgotada, porque é impossível agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter alguém que vai te criticar, que vai te julgar, que vai achar que você devia ter feito diferente. Eu me lembro de uma paciente que veio ao meu consultório completamente arrasada. Ela tinha 52 anos, 3 filhos adultos,
um marido que ela sustentava emocionalmente há mais de 20 anos, uma mãe idosa que ela cuidava sozinha e um trabalho que ela detestava, mas não tinha coragem de largar. E sabe o que ela me disse? Doutora, eu não aguento mais. Eu faço tudo por todo mundo e ninguém reconhece, ninguém valoriza. Eu me sinto usada, descartável, e quando eu perguntei por que ela continuava fazendo tudo aquilo, sabe o que ela respondeu? Porque eu não quero que eles fiquem chateados comigo. Eu não quero que eles pensem que eu sou egoísta. Olha a armadilha. Ela estava se matando para não ser vista como egoísta. Ela estava se anulando para ser aceita. E no final, ela não era nem aceita, nem valorizada. Ela era apenas conveniente. E sabe o que eu disse para ela? Eu disse, minha querida, você precisa entender uma coisa. As pessoas vão te tratar da forma que você permitir que elas te tratem. Se você se coloca no papel de capacho, de salvadora, de Marte, é exatamente assim que elas vão te ver. E elas vão continuar te usando enquanto você permitir. Mas, no dia que você disser basta, no dia que você começar a colocar limites, no dia que você começar a dizer não, elas vão reclamar. Sim, elas vão ficar chateadas. Mas sabe o que mais vai acontecer? Elas vão começar a te respeitar. Porque respeito não se ganha sendo boazinha. Respeito se ganha tendo amor próprio, tendo limites claros, tendo dignidade. Ela começou a dizer não. Começou a delegar responsabilidades. Começou a colocar ela mesma em primeiro lugar. E no começo foi difícil, sim. A família reclamou, o marido ficou incomodado, a mãe fez drama, mas ela se manteve firme. E sabe o que aconteceu depois de alguns meses? A família se ajustou. O marido começou a fazer coisas que antes ele nunca fazia. Os filhos começaram a assumir responsabilidades. A mãe contratou uma cuidadora e ela voltou a sorrir, ela voltou a ter energia, ela voltou a brilhar. E o marido, que estava emocionalmente distante há anos, voltou a desejá-la, porque ela voltou a ser interessante, ela voltou a ser viva, ela voltou a ser ela mesma. Então a primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida é essa necessidade doentia de agradar todo mundo. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você não tem que se sacrificar para ser amada. Você não tem que se anular para ser aceita. Você é valiosa exatamente do jeito que você é. E as pessoas que realmente amam vão continuar te amando mesmo que você diga não de vez em quando. Na verdade, elas vão te amar mais, porque vão perceber que você se valoriza, que você se respeita, que você não está disponível para qualquer coisa. A segunda coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio são as amizades tóxicas. Olha, eu sei que você tem aquela amiga que você conhece há 20, 30 anos, aquela amiga que esteve com você em momentos importantes da sua vida, aquela amiga que você considera praticamente da família. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Como você se sente depois de passar um tempo com ela? Você se sente energizada, feliz, leve? Ou você se sente drenada, pesada, mal consigo mesma? Porque tem amizades que são verdadeiros vampiros emocionais. Elas sugam a sua energia. Elas te criticam disfarçando de conselho. Elas competem com você. Elas te diminuem para se sentirem melhor consigo mesmas. Eu tenho uma teoria sobre amizades femininas. Eu acredito que existem dois tipos de amigas: as amigas ponte e as amigas âncora. As amigas ponte são aquelas que te impulsionam, que te apoiam, que comemoram as suas vitórias como se fossem delas, que te incentivam a crescer, a evoluir,
a ser a melhor versão de você mesma. Já as amigas âncoras são aquelas que te prendem, que te puxam para baixo, que te fazem duvidar de você mesma, que te fazem sentir culpada por estar bem, por estar feliz, por estar evoluindo. E muitas vezes você nem percebe que tem amigas âncora na sua vida porque você está tão acostumada com elas que você acha que é assim mesmo que a amizade funciona. Deixa eu te dar um exemplo. Você está feliz porque emagreceu alguns quilos. E aí você encontra aquela amiga e conta para ela toda animada. E sabe o que ela diz? Ah, mas cuidado para não emagrecer demais, hein? Você pode ficar doente. E olha, eu conheço uma pessoa que emagreceu e depois engordou tudo de novo e ainda mais. Pronto. Ela acabou de jogar um balde de água fria na sua felicidade. Ou então você conta que conheceu um homem interessante e está animada com a possibilidade de um novo relacionamento. E ela diz: ai, amiga, mas será que você não está se iludindo? Você sabe como são os homens hoje em dia? Ele deve estar falando com outras. Você tem que tomar cuidado. E lá se foi a sua animação. Esse é o tipo de amiga que você precisa eliminar da sua vida. E olha, não estou dizendo para você sair por aí cortando todo mundo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você precisa avaliar as suas amizades com honestidade. Você precisa perceber quem realmente torce por você e quem secretamente quer que você fale. E quando você identificar essas amizades tóxicas, você não precisa fazer um escândalo, você não precisa brigar, você não precisa dar explicações. Você simplesmente se afasta. Você para de contar as suas coisas para elas. Você para de se disponibilizar. Você para de investir tempo e energia nessas relações. E você faz isso em silêncio, sem alarde, sem drama, porque você não deve satisfação sobre as escolhas que faz para proteger a sua paz. E sabe o que acontece? Quando você elimina amizades tóxicas da sua vida, você abre espaço para amizades verdadeiras. Você atrai pessoas que vibram na mesma frequência que você. Você cria conexões reais, profundas, nutritivas, e a sua vida muda completamente, porque você não está mais desperdiçando energia com quem não te merece. Você está investindo em quem realmente importa. E isso faz toda a diferença. A terceira coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio é a culpa que não é sua. Olha, nós mulheres temos uma tendência absurda de assumir culpas que não nos pertencem. O casamento acabou? Culpa nossa. O filho não foi bem na escola? Culpa nossa. O marido está infeliz? Culpa nossa. A mãe está doente? Culpa nossa por não cuidar melhor dela. O chefe está estressado. Culpa nossa por não trabalhar mais. É uma loucura. É como se nós fôssemos responsáveis por tudo e por todos. E sabe de onde vem isso? Vem da forma como fomos criadas. Vem de uma sociedade que ensinou que mulher tem que ser cuidadora, que tem que se sacrificar, que tem que colocar todo mundo na frente. E se algo der errado, a culpa é dela por não ter se doado o suficiente. Mas eu vou te contar um segredo. Você não é responsável pelas escolhas que os outros fazem. Você não é responsável pelas emoções que os outros sentem. Você não é responsável pelos problemas que os outros têm. Cada um é responsável por si mesmo. E quando você assume culpas que não são suas, você está tirando do outro a oportunidade de crescer, de amadurecer, de resolver os próprios problemas. Você está infantilizando as pessoas ao seu redor e você está se sobrecarregando com um peso que não é seu para carregar. Eu atendi uma mulher que vivia atormentada pela culpa
O ex-marido tinha se casado de novo e estava feliz, e ela se sentia culpada porque o casamento deles não tinha dado certo. Os filhos moravam longe e ela se sentia culpada por não estar presente no dia a dia deles. A irmã estava passando por problemas financeiros e ela se sentia culpada por não poder ajudar mais. Ela carregava o peso do mundo nas costas. E sabe o que eu disse para ela? Eu disse: minha querida, você precisa devolver as culpas para os verdadeiros donos. O seu casamento não deu certo porque vocês dois não eram compatíveis, não só por sua causa. Os seus filhos são adultos e escolheram morar longe. Isso não é culpa sua. A sua irmã é adulta e responsável pela própria vida financeira. Você não tem obrigação de sustentá-la. Você está carregando culpas que não são suas. E foi libertador para ela. Ela começou a devolver as culpas. Começou a estabelecer limites. Começou a se responsabilizar apenas pelo que era dela. E sabe o que aconteceu? Ela começou a respirar melhor. Ela começou a dormir melhor. Ela começou a viver melhor. Porque ela tirou das costas um peso que nunca foi dela para carregar. E você precisa fazer o mesmo. Você precisa parar de se culpar por coisas que não são sua responsabilidade. Você precisa entender que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha naquele momento. E isso é suficiente. Você é suficiente. A quarta coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio são as memórias que te prendem ao passado. Olha, eu entendo que você tenha memórias importantes, momentos especiais que você guarda com carinho no coração. Isso é lindo e é saudável. O problema é quando você fica presa nessas memórias de uma forma que te impede de viver o presente. Quando você fica remoendo aquela traição que aconteceu há 10 anos. Quando você fica relembrando aquela discussão que teve com a sua mãe antes dela morrer. Quando você fica se martirizando por aquela escolha que fez há 20 anos e que você acha que arruinou a sua vida. Isso não é saudável. Isso é uma prisão. E sabe qual é o problema de ficar presa no passado? É que você perde o presente. Você perde as oportunidades que estão bem na sua frente porque você está olhando para trás. Você perde a chance de ser feliz hoje porque você está sofrendo por algo que aconteceu ontem. E o pior, você perde a chance de construir um futuro melhor porque você está gastando toda a sua energia tentando mudar algo que não pode ser mudado. O passado já aconteceu. Você não pode voltar lá e fazer diferente. O que você pode fazer é aprender com ele e seguir em frente. Eu tive uma paciente que tinha sido traída pelo marido 15 anos atrás. Eles continuaram juntos, ele nunca mais fez nada parecido, mas ela não conseguia esquecer. Ela trazia aquilo à tona em todas as discussões. Ela vivia fiscalizando ele. Ela não confiava. Ela não conseguia se entregar. E sabe o que estava acontecendo? Ela estava destruindo o relacionamento dela no presente por causa de algo que aconteceu no passado. E eu disse para ela: olha, você tem duas opções. Ou você perdoa de verdade e segue em frente, ou você termina o relacionamento. Mas ficar nesse meio termo, nessa prisão emocional, não está fazendo bem para ninguém. Você está se torturando e está torturando ele também. E ela teve que tomar uma decisão difícil. Ela teve que escolher entre ficar presa no passado ou se libertar para viver o presente. E ela escolheu se libertar. Ela fez terapia, trabalhou o perdão, trabalhou a confiança e conseguiu virar essa página. E o relacionamento dela mudou completamente. Ela voltou a confiar. Ela voltou a se entregar. Ela voltou a ser feliz. Porque ela entendeu que ficar remoendo o passado não mudava nada. Só impedia de ser feliz no presente. Então você precisa fazer o mesmo. Você precisa soltar as memórias que te prendem. Você precisa perdoar.
Não necessariamente a outra pessoa, mas a si mesma. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa entender que tudo o que aconteceu te trouxe até aqui e você está aqui viva, forte, capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E quando você solta o passado, você abre espaço para o novo. Você abre espaço para experiências incríveis que estão esperando por você. Mas você só vai conseguir viver essas experiências se você estiver presente, se você estiver disponível, se você estiver livre. Agora, antes de eu continuar, eu quero que você pare por um segundo e reflita sobre o que eu já falei até aqui. Quantas dessas coisas você está carregando na sua vida? Quantas pedras você está colocando na sua mochila todo dia? E mais importante, você está disposta a fazer algo diferente? Porque, olha, você pode assistir esse vídeo inteiro, você pode achar tudo muito interessante, muito inspirador, mas se você não tomar uma atitude, nada vai mudar. E eu não quero que você seja mais uma que assiste, se emociona e não faz nada. Eu quero que você seja aquela que assiste, se emociona e age, porque é a ação que transforma, é a ação que muda a sua vida. Então eu quero que você se comprometa agora comigo e com você mesma. Você vai eliminar essas coisas da sua vida. Você vai fazer diferente. Você vai escolher você, combinado? A quinta coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio são os relacionamentos que te diminuem. E aqui eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Estou falando de qualquer tipo de relacionamento onde você se sente pequena, onde você se sente inferior, onde você se sente desvalorizada. Pode ser com o marido, pode ser com o namorado, pode ser com o chefe, pode ser com o familiar. Qualquer relação onde você não é vista, onde você não é ouvida, onde você não é respeitada, é uma relação que está te fazendo mal. E olha, eu sei que é difícil admitir que você está num relacionamento assim, porque você investiu tanto tempo, tanto amor, tanto energia, que parece um desperdício jogar tudo fora. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que é pior? Perder o tempo que você já investiu ou continuar investindo e perder ainda mais? Porque é isso que você está fazendo quando você insiste num relacionamento que não te faz bem. Você está jogando fora não só o tempo, mas a sua saúde mental, a sua autoestima, a sua dignidade. E nenhum relacionamento vale isso. Nenhum. Eu atendi uma mulher de 58 anos que estava casada há 35 anos com um homem que a tratava como empregada. Ele não a elogiava, não a valorizava, não demonstrava afeto. Ele era frio, distante, crítico, e ela aguentava tudo calada porque achava que era isso que uma boa esposa fazia. Ela achava que o amor era sacrifício, era aguentar, era suportar. E sabe o que estava acontecendo com ela? Ela estava definhando, ela estava perdendo a vontade de viver. Ela estava se tornando uma sombra de quem ela já foi um dia. E eu disse para ela, minha querida, você merece mais. Você merece ser tratada com carinho, com respeito, com admiração. E se o seu marido não é capaz de te dar isso, você precisa decidir se quer continuar vivendo assim ou se quer buscar algo melhor para você. Porque a vida é uma só. E você não pode desperdiçá-la num relacionamento que te mata aos poucos. E ela chorou muito naquele dia. Ela chorou porque ela sabia que eu estava certa. Ela sabia que ela merecia mais. Mas ela tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não encontrar ninguém. Medo de ser julgada. Medo de falhar. E eu entendo esses medos. Eu realmente entendo. Mas sabe o que eu disse para ela? Eu disse, melhor sozinha do que mal acompanhada.
melhor sozinha do que se sentindo sozinha dentro de um relacionamento. Porque solidão a gente sente mesmo estando acompanhada quando a companhia não nos enxerga, não nos valoriza, não nos ama de verdade. E ela precisava ouvir isso. Ela precisava de alguém que validasse os sentimentos dela, que dissesse que ela não estava exagerando, que ela não estava sendo dramática. Ela precisava de permissão para escolher ela mesma. E sabe o que ela fez? Ela teve uma conversa séria com o marido. Ela colocou as cartas na mesa. Ela disse o que estava sentindo e o que ela precisava. E deu um ultimato. Ou ele mudava ou ela ia embora. E olha, eu não posso dizer que foi fácil. Não foi. Foi um processo difícil, doloroso. Mas sabe o que aconteceu? Ele percebeu que ia perdê-la de verdade. E ele começou a mudar. Ele começou a tratá-la melhor. Ele começou a demonstrar afeto. Ele começou a valorizá-la. E o relacionamento dele se transformou. Mas isso só aconteceu porque ela teve coragem de se posicionar, de colocar limites, de dizer basta. Então, se você está num relacionamento que te diminui, você precisa fazer uma escolha. Você precisa decidir se vai continuar aceitando migalhas ou se vai exigir o banquete que você merece. Porque você merece ser amada de verdade. Você merece ser desejada. Você merece ser tratada como prioridade, não como opção. E se a pessoa com quem você está não é capaz de te dar isso, então talvez seja a hora de você seguir em frente. E não tenha medo de ficar sozinha. Porque quando você está bem consigo mesma, quando você se valoriza, quando você se respeita, você atrai pessoas que vão te tratar da mesma forma, você atrai o que você é, não o que você quer. A sexta coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio são as crenças limitantes que você carrega sobre si mesma. Sabe aquelas vozes na sua cabeça que ficam repetindo? Você não é boa o suficiente. Você não é bonita o suficiente. Você não é inteligente o suficiente. Você é velha demais. Você é gorda demais. Você não merece ser feliz. Você não merece ser amada. Essas vozes são assassinas. Elas matam os seus sonhos. Elas matam a sua autoestima. Elas matam a sua capacidade de ser feliz. E sabe de onde elas vêm? Elas vêm da sua infância, da forma como você foi criada, das coisas que disseram para você, das experiências que você viveu. Elas foram plantadas na sua mente há muito tempo e agora estão enraizadas lá, comandando a sua vida sem você nem perceber. Mas eu vou te contar uma coisa, essas vozes mentem. Elas mentem descaradamente. Elas não são a verdade sobre você. Elas são apenas crenças, e crenças podem ser mudadas. Você não precisa acreditar em tudo que a sua mente diz. Você pode questionar, você pode desafiar, você pode substituir essas crenças limitantes por crenças empoderadoras. E quando você faz isso, a sua vida muda completamente. Eu tive uma paciente que acreditava que ela não merecia ser amada porque o pai dela tinha abandonado a família quando ela era criança. Ela internalizou aquilo como: se o meu próprio pai não me amou, então eu não sou digna de amor. E essa crença comandou a vida dela durante 40 anos. Ela escolhia homens que a tratavam mal, porque inconscientemente ela acreditava que era isso que ela merecia. Ela sabotava relacionamentos bons porque ela não acreditava que merecia ser feliz. Ela vivia numa prisão mental que ela mesma construiu. E quando eu comecei a trabalhar com ela, a primeira coisa que eu fiz foi desafiar essa crença. Eu disse: o fato do seu pai ter abandonado a família não diz nada sobre você. Diz sobre ele. Diz sobre as limitações dele, sobre os problemas dele, sobre as escolhas dele. Você era apenas uma criança.
Você era inocente. Você não tinha culpa de nada. E você é absolutamente digna de amor, de respeito, de felicidade. E foi como se uma luz tivesse acendido dentro dela. Ela nunca tinha pensado por esse ângulo. Ela sempre achou que a culpa era dela. E a partir daquele dia, ela começou a desconstruir essa crença. Ela começou a se ver de forma diferente. Ela começou a se tratar de forma diferente. E, consequentemente, ela começou a atrair pessoas diferentes. Ela começou a se relacionar de forma saudável. Ela encontrou um homem maravilhoso que a trata como uma rainha. E ela finalmente entendeu que ela sempre foi digna de amor. Ela só precisava acreditar nisso. Então você precisa identificar quais são as crenças limitantes que você carrega sobre si mesma. Você precisa questionar essas crenças. Você precisa perguntar: isso é verdade ou é apenas algo que eu acredito? E se é apenas algo que eu acredito, eu posso escolher acreditar em outra coisa. Eu posso escolher acreditar que eu sou capaz, que eu sou valiosa, que eu sou merecedora de coisas boas. E quando você muda suas crenças, você muda a sua realidade. Porque a forma como você se vê determina a forma como você se comporta. E a forma como você se comporta determina os resultados que você obtém na vida. A sétima coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio são os hábitos que te sabotam. E olha, eu não estou falando só de hábitos óbvios, como fumar ou beber em excesso, não. Estou falando de hábitos sutis que você nem percebe que estão te prejudicando, como o hábito de reclamar o tempo todo, o hábito de fofocar, o hábito de procrastinar, o hábito de se comparar com outras mulheres, o hábito de checar as redes sociais do ex, o hábito de comer as emoções, o hábito de não dormir direito, o hábito de não se exercitar, o hábito de não cuidar da aparência. Esses hábitos parecem pequenos, parecem inofensivos, mas eles estão minando a sua energia, a sua autoestima, a sua capacidade de ser feliz. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem o hábito de se comparar com outras mulheres nas redes sociais. Você abre o Instagram e vê aquelas mulheres lindas, magras, bem vestidas, viajando para lugares incríveis, com relacionamentos perfeitos. E você olha para a sua vida e se sente um lixo. Você se sente feia, gorda, fracassada. E isso te deixa deprimida, ansiosa, insegura. E aí você come para compensar e depois se sente culpada por ter comido. E aí você entra num ciclo vicioso de autossabotagem que só piora a situação. Mas aqui está o que você precisa entender. Aquilo que você vê nas redes sociais não é a realidade. É uma versão editada, filtrada, manipulada da realidade. Ninguém posta as brigas, as frustrações, as inseguranças, os problemas. Todo mundo só posta o melhor. E você está comparando o seu backstage com o palco dos outros. E isso é injusto. Isso é cruel. Isso está te fazendo mal. Então você precisa parar. Você precisa eliminar esse hábito da sua vida. E como você faz isso? Você deixa de seguir pessoas que te fazem sentir mal. Você limita o tempo que passa nas redes sociais, você começa a focar na sua própria jornada ao invés de ficar olhando a jornada dos outros. Você começa a celebrar as suas pequenas vitórias ao invés de ficar se comparando com as grandes vitórias dos outros. Porque cada um está num momento diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem desafios diferentes. E não faz sentido você se comparar com ninguém. A única pessoa com quem você deveria se comparar é com quem você era ontem. Você está melhor hoje do que estava ontem? Você está evoluindo? Você está crescendo? Então está ótimo. Você está no caminho certo. E o mesmo vale
para todos os outros hábitos sabotadores, você precisa identificá-los e eliminá-los um por um. Você precisa substituí-los por hábitos que te fortalecem, que te empoderam, que te fazem bem. Ao invés de reclamar, você pratica a gratidão. Ao invés de fofocar, você fala de ideias, de projetos, de sonhos. Ao invés de procrastinar, você age. Ao invés de comer as emoções, você sente as emoções e as processa de forma saudável. Ao invés de não dormir direito, você cria uma rotina de sono. Ao invés de não se exercitar, você encontra uma atividade física que você gosta. Ao invés de não cuidar da aparência, você se arruma, você se cuida, você se valoriza e olha, eu sei que mudar hábitos não é fácil. Eu sei que requer esforço, disciplina, consistência. Mas eu também sei que é possível. E eu sei que quando você muda os seus hábitos, você muda a sua vida. Por quê? Você é aquilo que você faz repetidamente. Então, se você quer ser uma mulher forte, confiante, realizada, você precisa agir como uma mulher forte, confiante, realizada. Você precisa ter os hábitos de uma mulher forte, confiante, realizada. E isso começa agora. Isso começa hoje. Isso começa com uma escolha que você faz neste exato momento. A oitava e última coisa que você precisa eliminar da sua vida em silêncio é a versão antiga de você mesma. E essa talvez seja a mais difícil de todas, porque a versão antiga de você é familiar, é confortável, é conhecida. Mesmo que ela não seja feliz, mesmo que ela não seja realizada, ela é segura. Você sabe o que esperar dela. Você sabe como ela funciona. E mudar, se transformar, se reinventar, isso dá medo. Isso traz insegurança. Isso traz incerteza. E nós humanos não gostamos de incerteza. Nós preferimos ficar na zona de conforto, mesmo que essa zona seja dolorosa, do que arriscar o desconhecido. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você quer resultados diferentes, você precisa se tornar uma pessoa diferente. Você não pode continuar sendo quem você sempre foi e esperar que a sua vida mude. Não funciona assim. Você precisa evoluir. Você precisa crescer. Você precisa se transformar. E para isso, você precisa deixar para trás a versão antiga de você. Você precisa se despedir daquela mulher que aceitava migalhas, que se anulava pelos outros, que não se valorizava, que não acreditava em si mesma. Você precisa agradecer a ela por tudo que ela fez, por ter te trazido até aqui, mas você precisa dizer adeus, porque ela não serve mais, porque você não é mais ela. E sabe o que é interessante? Quando você começa a mudar, quando você começa a se transformar, as pessoas ao seu redor vão estranhar, elas vão resistir, elas vão tentar te puxar de volta para quem você era antes, porque a sua mudança ameaça elas, a sua evolução faz elas se questionarem. E elas não querem se questionar, elas querem que você continue do jeito que estava porque era mais confortável para elas. Mas você não pode deixar que a resistência dos outros te impeça de evoluir. Você não pode deixar que o medo dos outros te prenda. Você precisa seguir em frente, mesmo que isso signifique deixar pessoas para trás. Eu me lembro de quando eu decidi fazer mudanças significativas na minha vida. Eu tinha um grupo de amigas que eu saía há anos. E quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a focar mais em mim, nos meus projetos, nos meus sonhos, elas começaram a me criticar. Elas diziam que eu estava diferente, que eu estava distante, que eu estava me achando. E no começo, isso me incomodou muito. Eu me sentia culpada. Eu me sentia mal. Mas aí eu percebi que o problema não era eu. O problema era que elas não estavam dispostas a evoluir comigo. Elas queriam continuar na mesma, reclamando da vida, falando mal dos outros, não fazendo nada para mudar. E eu não queria mais isso para mim. Eu queria mais.
eu merecia mais, então eu me afastei. E foi libertador, porque eu abri espaço para novas amizades, para pessoas que estavam na mesma frequência que eu, que tinham os mesmos valores, os mesmos objetivos. E a minha vida mudou completamente. Eu me tornei uma versão muito melhor de mim mesma. E eu não teria conseguido isso se eu tivesse ficado presa à versão antiga, se eu tivesse continuado me relacionando com pessoas que me puxavam para baixo. Então você precisa fazer o mesmo. Você precisa ter coragem de se reinventar. Você precisa ter coragem de deixar para trás tudo aquilo que não serve mais, pessoas, lugares, hábitos, crenças, memórias, tudo. Você precisa fazer uma limpeza profunda na sua vida. E você precisa fazer isso em silêncio, sem dar explicações, sem pedir permissão, sem se justificar, porque a sua vida é sua, as suas escolhas são suas, e você não deve satisfação a ninguém sobre o que você faz para ser feliz. E olha, eu sei que isso tudo que eu falei pode parecer assustador, pode parecer difícil demais, pode parecer impossível, mas eu te garanto que não é. Eu já vi centenas de mulheres fazerem essas mudanças e transformarem completamente as suas vidas. Mulheres que estavam no fundo do poço e hoje estão radiantes, realizadas, felizes. Mulheres que achavam que era tarde demais e descobriram que nunca é tarde para recomeçar. Mulheres que não acreditavam em si mesmas e hoje são exemplos de força e superação. E se elas conseguiram, você também consegue, porque não tem nada de especial nelas que não tem em você. A única diferença é que elas tomaram a decisão de mudar. Elas tiveram coragem de agir. E você pode ter também. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você está disposta a fazer o que é necessário para ter a vida que você deseja? Você está disposta a sair da zona de conforto? Você está disposta a enfrentar os seus medos? Você está disposta a decepcionar algumas pessoas para não decepcionar a si mesma? Porque é isso que vai ser necessário. Você vai ter que fazer escolhas difíceis, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que ser forte mesmo quando estiver com medo. Mas eu te garanto que vai valer a pena. Porque do outro lado dessa jornada está a mulher que você sempre quis ser. Está a vida que você sempre quis viver. Está a felicidade que você sempre quis sentir. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa acordar amanhã e mudar a sua vida inteira num dia. Você pode começar pequeno. Você pode escolher uma dessas 8 coisas que eu falei e começar a trabalhar nela. E quando você sentir que já avançou, você passa para a próxima. E assim você vai passo a passo, dia após dia, construindo a vida que você merece. Porque transformação não acontece da noite para o dia. É um processo, é uma jornada e o mais importante não é a velocidade, é a direção. Contanto que você esteja caminhando na direção certa, você está no caminho certo. Então vamos recapitular o que eu falei aqui hoje. A primeira coisa que você precisa eliminar é a necessidade de agradar todo mundo. A segunda são as amizades tóxicas. A terceira é a culpa que não é sua. A quarta são as memórias que te prendem ao passado. A quinta são os relacionamentos que te diminuem. A sexta são as crenças limitantes sobre você mesma. A sétima são os hábitos que te sabotam. E aí, oitava é a versão antiga de você mesma. E tudo isso você precisa fazer em silêncio, sem dar explicações, sem pedir permissão, sem avisar ninguém. Porque você não deve satisfação sobre as escolhas que faz para proteger a sua paz e o seu bem-estar. E eu quero deixar muito claro uma coisa: fazer tudo isso não é egoísmo, não é maldade, não é insensibilidade, é autocuidado, é amor próprio, é dignidade,
é você finalmente colocando você mesmo em primeiro lugar. E quando você faz isso, quando você se valoriza, quando você se respeita, quando você se prioriza, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que te valorizam, que te respeitam, que te priorizam. Você começa a criar uma vida que realmente faz sentido para você. Você começa a ser feliz de verdade, não aquela felicidade superficial, mas aquela felicidade profunda que vem de dentro, que ninguém pode tirar de você. E olha, eu sei que você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não der certo? E se eu me afastar das pessoas e ficar sozinha? E se eu mudar e não encontrar ninguém que me aceite assim? E eu entendo esses medos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o risco de você não fazer nada é muito maior do que o risco de você tentar. Porque se você não fizer nada, você vai continuar infeliz, frustrada, vazia. Você vai continuar vivendo uma vida que não é sua. Você vai continuar sendo uma sombra de quem você poderia ser. E quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai se arrepender. Vai se arrepender de não ter tido coragem. Vai se arrepender de ter vivido para os outros. Vai se arrepender de não ter sido você mesma. Mas se você tentar, se você tiver coragem de fazer diferente, mesmo que não dê certo exatamente como você planejou, você vai ter a satisfação de saber que você tentou. Você vai ter a paz de saber que você fez o melhor que podia. Você vai ter a dignidade de saber que você não se conformou, que você não desistiu, que você lutou por você mesma. E isso, minha querida, isso não tem preço. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Então eu quero te encorajar hoje. Eu quero te dizer que você é capaz. Eu quero te dizer que você merece. Eu quero te dizer que você é valiosa, importante, especial. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa começar. E o resto vai se ajeitando no caminho. Porque a vida tem uma forma incrível de conspirar a favor de quem tem coragem de ir atrás dos próprios sonhos. A vida recompensa quem se arrisca, quem se reinventa, quem não desiste. E eu vou te contar um segredo. Sabe qual é a diferença entre as mulheres que conseguem se transformar e as que não conseguem? Não é inteligência. Não é dinheiro. Não é sorte. É determinação. É persistência. É a capacidade de continuar mesmo quando está difícil. É a capacidade de se levantar toda vez que cai. É a capacidade de acreditar em si mesma, mesmo quando ninguém mais acredita. E você tem isso dentro de você. Eu sei que tem. Porque se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até agora, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo mudança, é porque alguma parte de você sabe que você merece mais. E essa parte está certa. Você merece muito mais do que você tem permitido para si mesma. Então hoje eu quero que você faça um compromisso comigo e com você mesma. Eu quero que você escolha uma dessas 8 coisas que eu falei e comece a trabalhar nela hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje, agora. Porque quanto mais você adia, mais difícil fica. Quanto mais você espera, mais você se convence de que não é capaz. Então não espere. Não procrastine. Não arrume desculpas. Apenas faça. Dê o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E antes que você perceba, você já vai estar num lugar completamente diferente. Você já vai ser uma pessoa completamente diferente. E você vai olhar para trás e vai se orgulhar de si mesma. Vai se orgulhar da coragem que teve. Vai se orgulhar da força que demonstrou. Vai se orgulhar da mulher que se tornou. Eu vou estar aqui criando conteúdos para te apoiar
nessa jornada. Eu vou estar aqui lembrando você do quanto você é incrível, do quanto você merece ser feliz, porque esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho. Ajudar mulheres como você a se reconectarem com a própria essência, a recuperarem o próprio poder, a viverem a vida que realmente desejam. E não tem nada que me deixe mais feliz do que ver uma mulher se transformar, se libertar, se tornar a melhor versão de si mesma. Então, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas 8 coisas você mais precisa eliminar da sua vida. Eu quero saber da sua história, eu quero te conhecer melhor, eu quero criar uma comunidade de mulheres fortes, empoderadas, que se apoiam mutuamente nessa jornada de transformação, porque juntas somos mais fortes, juntas conseguimos ir mais longe, juntas conseguimos criar uma vida extraordinária. E antes de eu terminar, eu quero te deixar com uma reflexão. Você sabia que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca realmente se conhecer? Elas vivem no piloto automático, fazendo o que é esperado delas, cumprindo papéis, usando máscaras, e elas morrem sem nunca terem sido verdadeiramente elas mesmas. Que tragédia, não é? Passar pela vida inteira e nunca realmente viver, nunca realmente sentir, nunca realmente ser. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher diferente. Você pode escolher se conhecer de verdade. Você pode escolher ser autêntica. Você pode escolher viver de acordo com os seus valores, com os seus desejos, com a sua essência. E quando você faz isso, quando você tem a coragem de ser quem você realmente é, a vida se torna mágica, a vida se torna uma aventura incrível, a vida se torna digna de ser vivida. Então não desperdice mais tempo, não deixe para depois, não espere o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O momento é agora, a hora é essa, você já tem tudo o que precisa dentro de você, você só precisa acessar, você só precisa acreditar. Você só precisa agir. E eu prometo que você não vai se arrepender. Você vai olhar para trás daqui a alguns meses ou alguns anos e vai agradecer a si mesma por ter tido essa coragem. Vai agradecer por ter dado esse passo. Vai agradecer por ter escolhido você. E sabe o que mais? Quando você se transforma, você não transforma apenas a sua vida, você transforma a vida das pessoas ao seu redor. Você se torna um exemplo, você se torna uma inspiração. Você mostra para suas filhas, para suas amigas, para as mulheres da sua família que é possível. Que não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa o passado, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível se reinventar. Sempre é possível ser feliz. E isso é um presente não só para você, mas para todas as mulheres que vêm depois de você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que foi longo, eu sei que foi intenso, mas eu precisava falar tudo isso. Eu precisava te mostrar que você tem poder, que você tem escolha, que você não é vítima das circunstâncias. Você é a criadora da sua realidade. E quando você entende isso, quando você internaliza isso, tudo muda. Agora eu quero que você respire fundo, que sinta a força que existe dentro de você, que se conecte com essa mulher incrível que você é e que tome a decisão agora de fazer diferente, de escolher você, de eliminar da sua vida tudo aquilo que não te serve mais e de abrir espaço para o novo, para o melhor, para o extraordinário, porque você merece, porque você é capaz, porque você é uma mulher incrível,
que tem todo o potencial do mundo para criar a vida dos seus sonhos. E eu vou estar aqui do seu lado, te apoiando, te encorajando, te lembrando do quanto você é forte toda vez que você esquecer. Porque nós mulheres precisamos nos apoiar, nós precisamos nos fortalecer mutuamente. Nós precisamos criar uma rede de apoio onde todas possam crescer, evoluir, brilhar. E é isso que eu estou construindo aqui. Uma comunidade de mulheres empoderadas que não aceitam menos do que merecem, que não se conformam com migalhas, que não têm medo de brilhar. E eu quero você aqui comigo nessa jornada. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe o seu comentário. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com ela, porque talvez seja exatamente isso que ela está precisando hoje. Talvez seja exatamente essa a mensagem que vai mudar a vida dela, e você pode ser o instrumento dessa transformação. Você pode ser a pessoa que vai plantar essa sementinha na vida de alguém. E isso é lindo. Isso é poderoso, isso é transformador. Eu te desejo toda a força, toda a coragem, toda a determinação do mundo para fazer as mudanças que você precisa fazer. Eu acredito em você, eu torço por você, eu sei que você é capaz de coisas incríveis e eu mal posso esperar para ouvir a sua história de transformação. Então não desiste, não desanima. Não deixa ninguém te convencer de que você não é capaz. Porque você é. Você é capaz de muito mais do que você imagina. Você só precisa dar a si mesma a chance de descobrir isso. Um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo. Você é incrível. Você é valiosa. Você é merecedora de tudo de bom que a vida tem para oferecer. Nunca se esqueça disso. Tchau, minha querida.